O recenseador. Quem é? O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Importante. O recenseador é a peça-chave do censo. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. Item 3.1. O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área, nos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor ACS. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Item 3.2. Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Por isso, é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Esta área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento realizando todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de posto de coleta. Item 3.3. Posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento da supervisão e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. Item 3.4. Instrumentos de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis: o mapa do setor censitário, em papel, e o dispositivo móvel de coleta, DMC. O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Além desses dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o Manual do Recenseador, que será usado como recurso instrucional durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. O Manual do Recenseador reúne os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário, junto ao Manual do Recenseador, para garantir maior qualidade na coleta.
Vejamos quais são os instrumentos de trabalho. A linha A. Mapa do setor censitário, em papel. O mapa do setor censitário, em papel, é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso, consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha o acréscimo de elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área, como a adição da área circundante. A linha B. Dispositivo móvel de coleta DMC. É o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC, podem-se acessar: mapa do setor censitário, digital. Lista de endereços. Questionários, básico e amostra. Item 3.5. Recursos do DMC. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem, obtida por satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Lista de endereços. É composta por endereços trabalhados pelo setor censitário em pesquisas anteriores. Por isso, é também chamada de lista prévia. A cada um de seus endereços, o DMC acrescenta informação sobre se o seu questionário respectivo já foi respondido pelo morador. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, ou que se refiram a terrenos baldios, e atualize a relação que carrega em seu DMC. Para atualizar a lista de endereços prévia, o recenseador deverá seguir estas orientações. A linha A. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo, após verificação. A linha B. Incluir os novos endereços que forem encontrados. A linha C. Excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Questionário básico. É o questionário com menor número de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Questionário da amostra. Esse questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Item 3.6. Evitando a perda de informações. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança, backups, regularmente, transmitir as informações sempre que possível, evitar quedas e contato com água e umidade, adotar cuidados básicos ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados e do próprio equipamento. Item 3.7. Cálculo da remuneração do recenseador. A remuneração mensal do recenseador será por produção,
calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individualizada. Os valores respectivos são acumulados por mês para cálculo dos descontos INSS e IRPF e para cálculo do recebimento de salário família, caso o recenseador se enquadre nos requisitos desse benefício. Item 3.7.1. Remuneração bruta e remuneração líquida. É preciso saber diferenciar remuneração bruta do trabalhador e remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração bruta para a remuneração líquida são: INSS alíquota de 8%, 9% ou 11%, conforme tabela do INSS vigente em cada mês. IRPF para aqueles cuja base de cálculo sofra a retenção do imposto, conforme tabela do IRPF vigente em cada mês. Pensão alimentícia, quando houver, valores de produção recebidos indevidamente. Remuneração bruta. É o ganho total do recenseador, produção mais salário família, quando houver. Remuneração líquida. É o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. Importante. Remuneração bruta menos INSS menos IRPF menos pensão alimentícia é igual a remuneração líquida. Item 3.7.2. Remuneração por rescisão. Quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão, que corresponde à soma dos valores de um terceiro salário e de férias indenizadas. Devido ao fato do recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal, calculada da seguinte forma: vide publicação original. A partir dessa remuneração média mensal são calculados os seguintes valores: um terceiro salário. Gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho, observada a regra de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Férias indenizadas. Indenização relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias, acrescido do adicional de 1/3 da remuneração das férias. Item 3.8. Conduta do recenseador. Milhares de recenseadores do IBGE, em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico 2020. Nesse processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneiras distintas. Ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação. Item 3.9. Conduta do recenseador. A imagem do IBGE. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disto. Como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor,
deixando seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. Importante: informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone. Em ambos os casos, deve-se fornecer o nome, matrícula I, ou CPF do recenseador. Item 3.10. Conduta do recenseador. Abordagem ao informante. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida. Garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso, é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso, é importante ter cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma delas conforme estão escritas e registrar as respostas diretamente no DMC sem comentários adicionais a respeito. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Com licença. Por favor. Muito obrigado. É essencial evitar temas delicados, como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Importante: o recenseador deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do Censo Demográfico 2020 para o país e igualmente a do Censo Experimental, que será realizado em 2019. Item 3.11. Conduta do recenseador. Identificação. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta, e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal ACM, e o agente censitário supervisor ACS, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, estar cientes do que exatamente fazem, e transmitir segurança ao informante quanto à seriedade da operação. Importante: a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, onde o informante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante e identifique-se, demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo. Fale brevemente o que deseja. Lembre-se, você está representando o IBGE. Item 3.12. Conduta do recenseador. Sigilo estatístico. A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo censo demográfico, e por quaisquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o censo. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Importante: o IBGE não divulgue os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possam identificar o informante e seu endereço, como nomes, telefones, etc. A Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968,
dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar informações estatísticas ao IBGE e assegura o sigilo dessas informações. Atenção! A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e recenseadores do IBGE está sujeita à punição de acordo com as normas e a legislação. Item 3.13. Conduta do recenseador. Informantes resistentes. Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos dois argumentos importantes em seguida. Os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade. E também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total e não individualizada, por soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Importante. Se mesmo assim a recusa persistir, o recenseador deve comunicá-la ao supervisor para receber novas orientações. Item 3.14. Conduta do recenseador. Procedimentos em campo. Antes de sair para a coleta, prepare com antecedência os itens que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados, como o DMC, dispositivo móvel de coleta, mapa em papel e a descrição do setor. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho. Não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Em locais de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, povos ciganos, pescadores artesanais etc., além dos cuidados rotineiros de abordagem, previstos para o trabalho do IBGE para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em momento oportuno, antes de entrar nessas áreas especiais.